Fala aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso penúltimo conteúdo do livro, tá? Que a gente começa a Segunda Guerra Mundial, ok? Com o avanço do eixo. A Segunda Guerra Mundial, gente, ela nada mais nada menos, meio que podemos dizer assim, não que foi se baseada nisso, mas sim foi como se fosse uma tentativa de levantamento da Alemanha, né? Porque a Alemanha saiu extremamente destroçada da Primeira Guerra Mundial, né? Porque após o término da Primeira Guerra Mundial, os países vencedores eles colocaram uma medida, né? Medidas econômicas às nações do eixo. Que através do Tratado de Versalhes, a Alemanha foi considerada culpada, né, pela guerra, né, e condenada a pagar pesadas indenizações em dinheiro para esses países que ela prejudicou. Né? Por conta dessas indenizações, gente, a sociedade alemã se viu diante de uma grave crise econômica que levou a boa parte da população à pobreza e à miséria. Eles queimavam dinheiro, eles começaram a queimar livros, né, porque o dinheiro já não tinha mais valor naquela época na Alemanha, né? Sendo que quem conseguiu transformar a Alemanha, né? Vamos citar Hitler, né? Adolf Hitler, gente, do Partido Nazista, ele soube manipular a crise a favor dele, tá? E apelando ao orgulho de cada alemão, né? Alcançando o poder e se fortalecendo, que mais tarde fortalecendo o Estado nazista. Os principais objetivos de Hitler, gente, era o fim do Tratado de Versalhes e o fim da influência internacional criado pelos países vencedores da Tríplice Entente na Europa. Aqui está um movimento, né, nazista em prol Hitler, né, levando ao enaltecimento da figura nazista de Hitler. E assim o fim da ordem internacional. O autoritarismo na Alemanha, gente, não só na Alemanha, mas na Alemanha, no Japão e na Itália, ficou marcado por um avanço de grau de desenvolvimento econômico e social que foi dirigido com um propósito de desenvolvimento militar e expansionista. Tá? Como nós vimos na questão do que é um fascista, né? O expansionismo estava dentro das características, né? Os países, gente, que mais tarde constituíram, né, as forças do eixo queriam modificar a ordem internacional estabelecida pelos vencedores da Primeira Guerra. Por isso, gente, durante a década de 30, eles adotaram uma política externa, né, porém agressiva para a conquista de novos territórios. Diante desse ato agressivo, né, os governadores da Inglaterra, gente, da França, assumiram uma política de apaziguamento, né, pois o lucro aos dois países de manutenção desta ordem internacional. Alguns fatos, gente, da política, né, externa foram protagonizados pela Alemanha, Itália e Japão, ok? O Japão invade a China e a Manchúria. Por que a Manchúria? Porque a Manchúria fazia parte da China. E logo assim o Japão iniciou uma guerra contra a China, né? Porque o principal objetivo dos japoneses era a expansão dos seus domínios pela Ásia. E principalmente pela China, que em 1931 o Japão iniciou uma invasão, né? A Manchúria. A região, gente, que era de grande influência chinesa, né? Eles saíram vitoriosos. E o conflito da posse da Manchúria iniciaram também uma guerra em 1935 contra a China. Expansionismo nazista e invasão da Polônia, Tchecoslováquia e Renânia. Gente, buscando invadir o território sob o domínio alemão, Hitler ele ordena em 1936 a invasão de Renânia. É a região ali do rio Reno, tá? Na fronteira entre a Alemanha e a França. No Tratado de Versalhes, essa região deveria permanecer desmilitarizada. Só que a Alemanha não respeitou o tratado e assim invadiu a Renânia, ok? Que em março de 1938, Hitler anexou a Áustria com a ajuda do Partido Nazista Austríaco, preparando toda a trajetória política para a anexação, né, conhecida como os Anschluss, né, que significa união, ok? Hitler, gente, e os alemães, né, e os austríacos também, já que a Áustria fazia parte da Alemanha, eles deveriam viver juntos como irmãos de sangue, tá? Devido às suas origens germânicas. A Anschluss foi confirmada em 1938, através de um plebiscito mostrando a presença nazista na era marcante entre os austríacos.
O governo nazista também, gente, ele passou a reivindicar a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, que era habitada por uma maioria alemã, né? O Hitler, gente, ele acusava o governo tcheco, né, de perseguir os alemães, onde o governo tcheco, por sua vez, dizia que tais acusações não tinham fundamentos. Ou seja, eles seriam um pretexto só para invadir, né, a Tchecoslováquia. E assim invadiram. Em 1938, gente, foi realizada a Conferência de Munique, no qual participaram os governantes da Itália, Alemanha, França e Inglaterra, para a nação tcheca, tá? Já que era previsível o resultado, sendo que a França, gente, e a Inglaterra aceitaram as reivindicações de Hitler e insistiram em manter uma política de não agressão com os alemães. Só que Hitler, gente, ordena a invasão dos Sudetos e toda a região da Tchecoslováquia em 1939. E assim, em agosto de 1939, né, o governo de Hitler assinou um pacto de não agressão à União Soviética, trazendo a União Soviética para perto de si, pois ele notou que a União Soviética seria um problema, né, e assim ele fez um pacto e assim trouxe a União Soviética de volta para eles. Os dois países decidiram então recuperar a Polônia, que foi dividida em duas partes no início do mês de setembro. As tropas alemãs, gente, elas invadiram o território polonês, seguido pelos russos no dia 3 de setembro de 1939, e a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. Com a invasão da Polônia, deu-se o começo da Segunda Guerra. Aqui está uma figura ilustra, né, o pacto de não agressão, né, com Hitler e Stalin. A Segunda Guerra e os primeiros movimentos, né, ou momentos, podemos dizer assim. Os primeiros momentos, gente, os primeiros anos de confronto, as potências europeias se esforçaram em convocar um grande número de soldados, né, que eles viam das ex-colônias da Ásia e da África. Muitos indianos, muitos canadenses, australianos, e também a participação do apoio do Reino Unido e aos aliados, ok? Além disso, gente, inúmeras batalhas ocorreram no continente africano, tá? A campanha norte-africana teve início em julho de 1940 e terminou em maio de 1943. As principais batalhas, gente, aconteceram na Argélia, Marrocos, Líbia e nos desertos do Egito e nos desertos da Líbia também, tá? A primeira fase do conflito, gente, vai se caracterizar pela rápida ofensiva dos nazistas. Ou seja, foi a Blitzkrieg, né? A Guerra Relâmpago, pela forte ofensiva alemã, tanto por terra, que é Panzers, né? Quanto pelo ar, Luftwaffe, né? Sobre as linhas de defesa dos aliados. A entrada, gente, da Itália na guerra, ao lado do nazismo, bem como também, mais tarde, os Estados Unidos, né, e a União Soviética, que mudou os rumos da guerra. Aqui está a entrada dos Estados Unidos e Hitler conquista a Europa, né? Ou seja, logo após as conquistas da Tchecoslováquia, da Polônia, a Alemanha nazista conquistou os seguintes países: a Holanda, que foram divididos pelos alemães em 1940, a Dinamarca, os alemães invadiram em 1940 também, com a combinação da Blitzkrieg, que eu falei com vocês, sem chances para o povo dinamarquês. A Bélgica, drástica retirada das forças francesas e inglesas no porto de Dunkerque, né, onde os milhares de soldados aliados foram mortos ou prisioneiros dos nazistas. A Noruega, gente, apesar da forte resistência, os alemães foram vitoriosos, tomando a capital em Oslo, tá, em 1940. E a França, os alemães invadiram o território francês, contornando a linha Maginot, né? A parte do território francês ficou sob comando dos nazistas. Ou seja, Hitler pegou principalmente Paris, pois Hitler era amante da arte. Ok? Exercícios, atividades. Página 286, 287, 288, 289, 290. Já estou disponibilizando o gabarito para vocês. A 1, 2, 3, 4, 5. A 6 ficou um pouco grande, tá? Letra A. Continuação da letra A, letra B, 6B. A 7, gente, tinha explicação do que era 7, mas ia ficar muito grande. Então, como é a opção A, é a 7 opção A, ok? A 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
A 15 é a mesma coisa, tá? Opção E. A 16, 17, 18, 19 e 20. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem. Brevemente estaremos juntos, tá? E continuem se cuidando. Até a próxima.